Ou seja, mais um conhecimento quase académico e de metodologias, ou isso é empírico à nossa cultura e à forma como nós basicamente Acho vivemos? que a gênese da liderança é uma viagem interior, ou seja, é eu conhecer bem a mim próprio. Há uma coisa que é a liberdade de escolha, que é eu não posso ser empurrado para líder se não quiser ser líder. E desde logo tenho que excluir porque sou muito bom, ou porque faço isto muito bem, ou aquilo, mas não quero. Tenho que excluir essas pessoas e dar-lhes liberdade de não ascender a cargo nenhum de liderança. O As que outras que querem, muitas vezes têm aquele gene já determinado, o código 950, que é uma espécie de um gene que tem uma propensão para a pessoa avançar, Ok. mas já está determinado cientificamente, já há uns estudos sobre isso. E como é que o conseguimos determinar? Há algum teste fácil de Há, fazer? Isso dava-nos jeito. há, umas, uns estudos de córtex cerebral e umas coisas desse género que já determinam uma determinada morfologia Ok. que permite identificar, seja como for, não há formação ou não havendo formação ou preparação, e essa preparação vem muito da viagem interior que a pessoa tem que fazer para se conhecer a si próprio, potenciar os seus pontos fortes e mitigar aquilo que é menos bom. Mas o que é que esse gene então significa? Se existem Há uma pessoas mais propensão, propensas a há pessoas fazê-lo, mais propensas. obviamente tem que trabalhá-lo na mesma, não é? Portanto, Claro, ninguém nasce ensinado. Mas há pessoas que têm uma propensão para se atirar para a piscina, digamos. hum, Ahm, mas atirar-se para a piscina sem saber nadar não é boa coisa. isso é quase um gene do empreendedorismo. É uma espécie. não é o gene, acho que é um conjunto depois de Mas elementos que há um conjunto. constituem. Mas eu gosto mais do Não facto de vais. haver um gene específico. Pois, Torna não a te coisa safo, Não mais. digo não que te seja safo. o gene, mas sim, enfim, vamos simplificar ou reduzir a tal ponto que pudesse ser Mas, chamado mas um acho que gene. nós temos aí outro problema ligado a isso, que é, eu penso que em Portugal nós não valorizamos muito os quadros intermédios. Ou seja, aqueles quadros que estavas a falar, Dos tratos, né? Das camadas. os níveis de liderança da empresa, líderes setoriais, chamemos assim, ou de áreas, normalmente não são muito valorizados. Portanto, o posto, chamemos assim, a responsabilidade de líder da empresa, de CEO, ou de administrador, etc., é muito mais valorizada, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista de prestígio social. E isso leva-nos, quanto a mim, a empurrar para a liderança pessoas que não têm essa vocação, muitas vezes. Portanto, Nos e cargos intermédios, estás a dizer? os intermédios, e depois tu tens esse problema mais a níveis mais abaixo, não é? Portanto, bons técnicos que depois são maus líderes. Portanto, perdemos um bom técnico e passamos a ter um mau líder, não é? Princípio Que de é muito Peter. frequente, não é? Exatamente. Portanto, essa não valorização suficiente das pessoas empurra, de facto, pessoas em termos hierárquicos, porque, eh, ou seja, fazer uma carreira de gestão é mais prestigiante e mais valorizado do ponto de vista monetário do que fazer uma carreira técnica. E logo à Em partida, Portugal. em Portugal, em Portugal, e logo à partida isso leva a que nós tenhamos lideranças com menos qualidade, do meu Onde é ponto que de vista. não é? Porque é que foste buscar isso especificamente? Disseste em Portugal. Em Portugal, sim. Na Alemanha, por exemplo, não é. Onde há uma engenharia muito forte e onde há digamos, digamos, um estatuto de bons engenheiros que é muito, muito acarinhado. Uhum. Onde há inovação tem que haver engenharia. O gestor não faz inovação tecnológica, não é? Quem faz é o engenheiro, não é? E, portanto, nos países que fazem muita inovação, digamos, esse estatuto atribuído ao, vamos lhe chamar, engenheiro, inovador, que sabe de tecnologia, que sabe, digamos, daquela área em específico, para se poder dedicar a ela e a inovar nela. E ser fortemente valorizado do ponto de vista, Exatamente. não E é? isso, no fundo, traz valor, não é? Traz valor para uma empresa, cria valor e as empresas reconhecem que é melhor ter pessoas dessas, às vezes, do que ter muito bons líderes ou muito bons gestores que depois não conseguem ter nem o produto, nem o serviço, nem a solução para vender. E isso vende. Aquilo que essas pessoas fazem, vende. Vende ou tem procura. Depois mais ou menos adaptado consoante alguns guidelines de mercado, mas tem procura. E, portanto, há países onde é muito valorizada a profissão tecnológica, de engenharia, podemos chamar tecnológica lá lato senso, não é? Mas é muito valorizada.
em Portugal, muito menos valorizado. Então, se calhar, porque Muito. temos pouca inovação. Temos pouca inovação e temos pouco carinho por quem quer inovar. Reparem, isso também tem a ver com os modelos de liderança das empresas. Por exemplo, há determinados setores onde isso não acontece tanto. Por exemplo, ao nível da saúde. Os médicos são médicos, portanto fazem carreira médica, não é? Portanto, é raro tu passares de um bom médico para um mau líder, não é? Porque eles seguem mais a sua carreira técnica. E acho que há aqui uma experiência que normalmente não é muito abordada, que é ao nível dos hospitais. Tu tens a liderança, diremos assim, de gestão, portanto, que normalmente é feita por profissionais, e tens a liderança médica, que são os diretores clínicos, as direções clínicas. Se bem que agora também já haja, digamos, muitos médicos a estudarem gestão para gerirem melhor os seus serviços clínicos, as suas enfermarias. Ok, portanto já tem mais funções de gestão. Sim. Mas, por exemplo, eu não conheço, provavelmente há, mas ao nível das empresas, eu nunca ouvi falar que houvesse uma liderança clínica, chamemos assim, ou seja, uma liderança de engenharia que fosse paralela. Há um diretor clínico nos hospitais sempre, não é? Que é o diretor dos diretores de serviços. Exatamente. Mas que está Mas nas empresas não temos essa vocação em termos de tecnologia, ou seja, ter um tipo de tecnologia, ter uma liderança tecnológica, portanto, que tenha competências próprias, não é? Uhum. E se calhar seria interessante pensar numa experiência dessa, ou seja, pensar se isso é faz muito próprio sentido. das chamadas burocracias profissionais, que é, no fundo é a profissão central, no fundo é muito acarinhada porque é crítica. Os professores nas universidades, os juízes nos tribunais, os médicos nos hospitais. Certo. E aí sim faz sentido que acarinhar a profissão, porque sem eles não se consegue levar o barco a bom porto, não é? Mas na maioria das empresas eu diria que acarinhamos pouco as pessoas que Achas que podia ser um desenvolvem. modelo possível de levar às empresas? Pode, desde que não seja a tal burocracia, porque ao torná-la uma burocracia, muitas vezes é uma burocracia, transforma-se numa burocracia demasiado demasiado estruturada em algumas coisas e desestruturada noutras, e com muitas autorizações para progredir e dar passos. Ok. Muito também em virtude do sistema público que temos, não é? Uhum. Tu falaste uma vez já sobre a importância de dizer que não é? E eu acho que às vezes também nós, na nossa liderança, nós em geral na nossa sociedade temos dificuldade em dizer que não é? E como líder, passa-se muitas vezes a ideia que pá, tu tens que fazer empowerment das pessoas, não há más ideias. Acho que existe aqui uma ligação entre. Há más ideias, claro que é. Pois, mas há muita cultura, as ideias, especialmente nas startups, falamos no brainstorming, né? Não há más ideias para as pessoas estarem à vontade para dar ideias, mas acho que depois levamos isso ao extremo de não sermos capazes de eliminar as coisas e focarmos, não é? Focarmos realmente naquilo que é importante. E quando um líder não tem o foco e não consegue focar, não consegue levar a empresa com uma visão clara, as coisas tornam-se todas um bocado deturpadas e jogamos para todos os lados, não é? Sem dúvida. Como é que nós fazemos isso para os nossos líderes? Como é que nós ajudamos as pessoas a aprender a dizer que não e a focarem-se? Isso é um processo de experiência. A pessoa aprende a dizer que não, praticando o dizer que não e percebendo que não pode levar o mundo às costas, nem pode levar os outros todos às costas. Existem os líderes, mas existem também os liderados. E os liderados também são líderes à sua maneira, nem que seja de si próprios. E nós muitas vezes tomamos-los como, quase. Não sei muito bem qual é a expressão que eu possa utilizar, mas tem que estar psicologicamente seguros, tem que estar committed, tem que estar isto, tem que estar aquilo. Quase que a liderança é feita para como se fosse necessário andar permanentemente a motivar pessoas, e as pessoas não conseguem per si ter drives de curiosidade intelectual, de fazerem melhor, não têm drives, precisam de uma liderança para ter esse drive. Bom, chegamos a um extremo em que de facto o líder se aponta ao líder a necessidade de fazer quase tudo, e isso
pode ser um grande erro, que é, não há ninguém substituível, mas depois aquela pessoa sai e a empresa tem pés de barro, porque não assenta em ninguém. Estava completamente Está dependente tudo daquela dependente pessoa, né? daquela pessoa. É. E como é que isso se trabalha? Como é que a gente trabalha isso nas nossas empresas, né? Portanto, tu também trabalhas na área académica bastante para ajudar as pessoas, para ensinar as pessoas. Como é que nós ajudamos os nossos líderes e as pessoas que estão à frente das empresas e à frente dos departamentos a terem este mindset de crescimento? Porque às vezes sinto que ficamos um bocado parados no tempo, não é? Não queremos crescer. Sim, o mindset de crescimento incentiva-se, estimula-se. É como uma criança. Nós começamos a estimular uma criança para fazer contas de mais, menos, multiplicar, dividir, raciocinar, não sei o quê. Portanto, há uma série de skills que vêm pela prática e têm que ser estimulados. De comunicação em público, de conciliação, de intermediação, de negociação, de relacionamento. Isto tem que ser incentivado às pessoas. Tens um problema, porque é que me trazes esse problema a mim? Porque é que escalas 2 ou 3 níveis para eu resolver o problema? Não, tu vais resolver o problema. Mas eu não sei resolver. Não, vais resolver o problema. Mas eu não sei como é que se faz. Meu Descobre. amigo, descobre. E nós não podemos tratar os liderados como crianças. Eles têm que descobrir, têm que crescer. Deste mal para a próxima fase melhor. Uhum. E aí sim tem que haver tolerância. Mas não pode haver a recusa de deixar fazer. Não pode haver, inibidores e o líder substituir-se a alguém para fazer por esse alguém aquilo que ele tem que fazer. Faz parte do teu papel, né, como do teu líder. papel de resolver. É na tua equipa. Eu tenho um problema na minha equipa. Tens? Resolve. O maior Mas eu não sei muito bem como é que isso se faz. Há sempre uma primeira vez. Deu mal, há uma segunda. Deu mal, há uma terceira. E Mas o aí, de problema é facto, que nós temos medo de errar. concentramos demasiado as coisas numa pessoa, em poucas pessoas, e damos pouca oportunidade a que estas pessoas se desenvolvam com esses skills. E como estava a ser dito, ou seja, muitas vezes o técnico é promovido quando devia ser estimulado como técnico para ser melhor e para se desenvolver como técnico porque é muito bom, e se calhar a gerir pessoas é um desastre, não é? Certo. Mas acho que aí o grande travão é o medo de errar. Ou seja, é outra Não é só de característica. errar, é o medo. É o medo, ponto, não é? Ponto. O medo Mas faz parte da cultura portuguesa. Não sejas um desses portugueses que tem medo. Aproveita este novo ano para lançar essa ideia que tens na gaveta. Se não sabes por onde começar, temos montes de episódios para te inspirar. sim, exato. E o errar, ou seja, o errar é. Na nossa cultura, o errar é falhar, não é? Portanto, noutras culturas, o errar é a oportunidade de aprender, não é? E as pessoas têm medo de errar, portanto, como têm medo de errar, Mas eu acho que isso começa um bocadinho montante. Que é medo de errar e, portanto, o errar é um estigma. Ou seja, ficou estigmatizado porque aquela empresa falhou, aquele projeto falhou, ficou estigmatizado. Mas acho que antes desse medo de errar, ou medo de falhar, há o medo como uma entidade abstrata, uma coisa abstrata, que paira aí no ar, que é o medo de fazer qualquer coisa. Começar a fazer. Eu posso pensar, mas isso não, porque é melhor não entrar nessas áreas. Porque isso eu não sou bom para... De onde é que isso vem? Manda-te para a piscina. De onde é que isso vem? Como é que isso vem? Porque supostamente somos o povo, supostamente não, somos o povo, não é? Que foi à descoberta dos novos caminhos Ficaram os marítimos. piores cá. Eu já ouvi essa várias vezes. Nós os três estamos cá, pelo menos. Exatamente. Portanto, há várias pessoas que ficaram cá e que têm essa Claro que mentalidade. sim, Também claro. na altura estamos a falar de um país que tinha quê? 2 milhões de pessoas, não é? Sim. 1 milhão. 1 milhão, cerca de 1 milhão. Nem tanto. Sim, nem tanto. É. Portanto, isso foi uma coisa cultural que nós mudámos culturalmente desde essa época. Uhum. Depois tivemos a Inquisição, não te esqueças. A Inquisição tivemos na Europa toda. Tivemos a Inquisição, tivemos o fascismo, tivemos isso tudo, não é? Portanto, Tivemos uma série de não ajudou. eventos de percurso. Não foi, às vezes digo isto meio a brincar, meio a sério. Não fomos expostos há muitos anos que não somos expostos a uma crise grave, no sentido em que uma guerra, por exemplo, e as pessoas na guerra têm mesmo que fazer por si. E, portanto, fomos poupados
mandámos a guerra para o ultramar, mas não fomos capazes de, ou não fomos expostos a uma guerra cá. E isso, parecendo que não, quem tem memória de guerra é uma coisa que marca muito, não é? E que na educação de quem vem a seguir também marca. Quem tem a guerra de estar, por exemplo, quem tem a memória de estar, por exemplo, numa União Soviética, e eu tenho 2, 3 professores nestas circunstâncias que viveram ainda dentro do perímetro da cortina de ferro e que saíram com uma mochila às costas e sem nada, eles sabem o que é a vida. Não são pessoas como as de cá, instaladas, sempre viveram bem, isto corre pior ou corre melhor, mas as coisas hão de se resolver porque nada acontece. Mas acontece um dia. Pode acontecer um dia. Sempre vivemos bem, mas sempre nos queixamos que não vivemos bem. Exatamente. Mas a queixa também é um típico. Agora, essa queixa passaria quando tivermos uma zona de tal maneira de desconforto, de tal maneira disruptiva, que as pessoas queixavam-me de coisas banais e agora tenho uma catástrofe pela frente, uma guerra pela frente. Que seria, por exemplo, de Lisboa, enfim, se acontecesse aquilo que aconteceu em Valência agora. Nós não estamos minimamente preparados para um embate daqueles. Não estamos. Nem sob o ponto de vista de cultura de povo, de entreajuda, nem nada. É evidente que isto está de surgir. A ocasião também faz as pessoas. Mas não estamos preparados. Não temos esse Psicologicamente preparados. Exatamente. Estamos sempre preparados para a zona de conforto. Sempre a zona de conforto. Isto é muito pouco chinho, porque nós não somos expostos a eventos extremos. Nunca somos. Temos sido sempre poupados ao longo da história. Tu estás a dizer que para o ser humano a ser excepcional precisa de estar em constante sofrimento? Eu não digo que esteja... Constante não, mas passar pelo sofrimento? Muitas vezes o sofrimento é não mais do que a depuração do ser humano. Ou seja, sofres, depuras muitas coisas e quando emerges muito melhor do que aquilo que eras, com muito mais força, com muito mais capacidade. Ou seja, filtras aquelas coisas que são secundárias, que agora dás muita importância. Agora dás muita importância a coisas que são absolutamente irrelevantes. Quando começas a dar importância àquilo que é realmente importante, começas a ser uma pessoa diferente. Não será que estamos a entrar agora numa era em termos geopolíticos mundiais, não é? Portanto, nós passámos por uma era de crescimento, uma globalização, e aqui até entrando um bocadinho numa área que tu gostas, que é a logística, em que todo o mundo estava a trabalhar para todo o mundo, né? E agora com os conflitos que tivemos, com as mudanças um bocado que alguns países estão a fazer em fechar-se, estamos a começar a entrar numa desglobalização, né? E isso vai nos trazer desafios a nós como consumidores. Vamos deixar de ter acesso a produtos altamente baratos que eram produzidos no Sudeste Asiático, ou seja, onde for, de onde eles vinham, e vamos ter que nos começar a fazer à vida. Isto não é só para Portugal, é para a Europa inteira, né? Porque nós estamos a ver o que é que está a acontecer em várias indústrias, desde a automóvel, inclusive as engenharias, as inovações que nós temos na Europa. Não estaremos aqui a entrar um bocado num dark age.